Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos divinas. Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais intensos e psicologicamente complexos do profeta Isaías, o capítulo 48. É um capítulo e tanto. Para nos guiar, temos o texto bíblico na tradução NA e também os insights do comentário de John A. Martin. Exato. E o que temos aqui é quase uma peça de teatro, sabe? Começa com uma acusação, uma confrontação direta. Depois vem uma revelação sobre a motivação de Deus, que é chocante. Sim. Aí surge um libertador inesperado e, no fim, um aviso bem severo. Nossa missão aqui é entender esse drama, essa relação de Deus com o povo que ele ama, mas que é, bem, incrivelmente cabeça dura. Um povo de pescoço de ferro, como o próprio texto diz. É uma descrição e tanto, né? Demais. Vamos tentar entender por que Deus age como age com Israel no exílio e o que essa dinâmica, que às vezes é desconfortável, ainda tem a nos dizer. Ok, vamos começar com essa acusação. Vamos lá. O capítulo já abre num tom de tribunal, parece. Deus se dirige à casa de Jacó, o povo de Israel, e aponta uma contradição logo de cara. Sim. Eles juram pelo nome do Senhor, se apoiam em Deus, mas o texto faz questão de dizer não em verdade nem em justiça. O que está acontecendo aqui? É a definição clássica de hipocrisia. A religião deles era tipo uma fachada. Uma casca. Exato, uma casca. Tinham o selo de povo de Deus, se orgulhavam de pertencer à santa cidade, Jerusalém, mas por dentro não tinha nada. A identidade religiosa era um escudo, um título, mas não uma realidade que transformava o coração. E Deus não só sabia disso, como ele joga isso na cara deles com uma das metáforas mais fortes da Bíblia, né? Nossa, e como? O versículo 4 diz: porque eu sabia que você era obstinado, que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa era de bronze. Isso é muito mais que teimosia. É uma imagem de oposição ativa, inflexível. E essa inflexibilidade toda é o motivo pelo qual Deus precisou agir de uma forma tão particular. Como assim? Ele explica que anunciou as coisas antigas, profecias, eventos passados, e as cumpriu de repente, pegando todo mundo de surpresa. E ele fez isso de forma estratégica, porque se ele não fizesse, esse povo com testa de bronze ia olhar para uma vitória e dizer: ah, foi o meu ídolo que fez isso. Entendi. Ele se antecipou para tirar qualquer desculpa, para deixar claro que só ele está no controle. Exatamente. E isso prepara o terreno para uma virada fascinante no versículo 6. Depois de falar do passado, Deus diz: agora, porém, vou anunciar a você coisas novas e ocultas que você não conhecia. O que seriam essas coisas novas? Então, essa sacada. As coisas novas aqui têm uma aplicação dupla, e isso é genial. No nível imediato, a coisa nova era algo que ninguém em Israel podia prever. Que era? A libertação do cativeiro na Babilônia pelas mãos de um rei pagão, Ciro. Era um plano tão inesperado que, quando acontecesse, seria inegavelmente a mão de Deus. Certo. Mas você disse que era uma aplicação dupla. Sim, porque isso também serve como um prenúncio, uma prévia de uma coisa nova ainda maior. A redenção final através do Messias. E o texto parece dizer que essa novidade toda era para quebrar o orgulho deles. O versículo 8 é brutalmente honesto. É muito direto. Diz que eles são chamados de transgressor desde o ventre materno. Deus está basicamente dizendo: olha, eu sei quem vocês são desde o começo. Essa rebeldia não me surpreende. Isso. E é por isso que a salvação de vocês tem que ser algo totalmente novo vindo de mim. Porque se dependesse de vocês... nada aconteceria. Exatamente. A revelação dessas coisas novas era um golpe no ego nacional. Eles não podiam dizer: ah, eu já sabia, ou nós merecemos isso. Era tudo graça. O que nos leva à pergunta central do capítulo, né? Se o povo era tão rebelde, por que Deus se daria ao trabalho de salvá-lo? A lógica humana seria, sei lá, desistir. Pois é. Mas a resposta no versículo 9 é uma das declarações teológicas mais radicais da Bíblia. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, para que eu não venha a exterminá-lo. E aqui a gente precisa fazer uma pausa, porque essa ideia é fundamental. A motivação final de Deus é a sua própria glória, o seu próprio nome.
o que para os nossos ouvidos modernos pode soar um pouco egocêntrico, não? Quase como vaidade. Como a gente concilia um Deus que age por amor de si mesmo com a imagem de um Deus de amor? Essa é a questão-chave. A glória de Deus não é como a vaidade humana. No pensamento bíblico, o nome de Deus representa o caráter dele, a reputação, a verdade sobre quem ele é. Certo. Se Deus permitisse que seu povo, que leva o seu nome, fosse destruído para sempre, as outras nações poderiam olhar e concluir que ele é fraco ou infiel. Entendi. Então, ao preservar Israel, ele está, na verdade, defendendo o próprio caráter. Exatamente. Ele não está só salvando um povo teimoso. Ele está defendendo a verdade de quem ele é no cenário mundial. A glória dele e a nossa salvação não estão em conflito. A salvação é o resultado do compromisso dele com a própria glória. O versículo 11 reforça isso com aquela repetição, né? Por amor de mim é que faço isto. Não darei a minha glória a ninguém. É uma ênfase total. Não há outra motivação primária. Isso muda tudo, porque se a motivação é a glória de Deus, então a salvação não é uma recompensa. De jeito nenhum. E no meio dessa demonstração, ele usa uma imagem poderosa no versículo 10. Ele os provou na fornalha da aflição. O exílio na Babilônia foi essa fornalha. Um período de sofrimento intenso, de humilhação, de perda. Tudo projetado para refinar. Mas o texto adiciona um detalhe crucial. Qual? Mas não como a prata. E isso é importantíssimo. Por quê? O processo de refinar a prata envolve aquecê-la até que todas as impurezas sejam queimadas. Todas. Se Deus fizesse isso com Israel, com a teimosia deles desde o ventre, a nação inteira seria consumida no fogo. Não sobraria nada. Nossa, então o objetivo não era perfeição, mas a purificação sem aniquilação. É um ato de misericórdia dentro do juízo. Perfeito. Era um teste, um processo calibrado para trazê-los de volta, não para destruí-los. A fornalha era para refinar e não para incinerar. E tudo isso, de novo, para preservar um povo que testemunhasse o nome dele. Então a gente tem um povo teimoso e um Deus que age por amor ao próprio nome. A pergunta óbvia é: como ele vai resolver essa equação? E é aí que o capítulo vira a chave para a soberania absoluta dele, né? Sim, é o terceiro ato da peça. Deus estabelece suas credenciais. Ele diz: eu sou o primeiro e também o último. Certo. Estão falando. Eu criei tudo. Controlar impérios é fácil para mim. E ele prova isso de forma espetacular. Ele lança um desafio a todos os ídolos da Babilônia, basicamente. Sim, nos versículos 14 e 15 ele pergunta: qual de vocês previu isso? E a resposta é um silêncio total. Só o Senhor pôde nomear seu instrumento Ciro ou Persa e declarar com antecedência que ele seria bem-sucedido. É um checkmate profético. Nenhum ídolo poderia prever o nome e a estratégia de um rei que ainda nem era uma potência. Isso demonstra um controle sobre a história que é de outra categoria. Deus não está só reagindo, ele está escrevendo o roteiro. E falando em roteiro, espera aí, o versículo 16 tem uma mudança de voz que me pegou de surpresa. Ah, sim, é um momento curioso. Não é mais Isaías, não parece ser Deus Pai falando. De repente, alguém diz: agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Quem é essa pessoa que aparece no meio do palco? É um momento fascinante. A interpretação que o Martin e muitos outros estudiosos defendem é que este é o servo do Senhor, o Messias, falando. O Messias. Sim, há um paralelo incrível sendo construído. Assim como Ciro é o ungido de Deus para uma missão específica, temporal. Libertar Israel da Babilônia. Exato. O servo Messias é enviado com o Espírito de Deus para uma missão infinitamente maior e eterna, a redenção do pecado. A certeza do sucesso de Ciro é uma garantia da certeza do sucesso do Messias. Uau! E essa voz, a voz do Redentor, que então pronuncia um dos lamentos mais comoventes da Bíblia. Versículos 18 e 19. É de cortar o coração. Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. É quase um suspiro de Deus.
E aqui é crucial entender o que a palavra paz significa. Não é só ausência de guerra. O termo hebraico é shalom, Shalom. que significa plenitude, bem-estar, prosperidade, tudo funcionando como deveria. Deus está dizendo que a desobediência deles os roubou de um estado de florescimento constante, de uma paz que flui sem parar. O exílio não era o plano A, então. De jeito nenhum. Foi a consequência trágica de terem virado as costas para a fonte do Shalom. E depois desse lamento que revela o coração de Deus, o tom muda de novo para uma ordem urgente no versículo 20. Saiam da Babilônia, fujam dos caldeus. Não é um convite, é uma ordem. E ele diz, anunciem isto com voz de júbilo. Sim, é apresentado como um novo êxodo. A saída deles não deve ser uma fuga envergonhada, mas uma proclamação alegre da redenção de Deus. Uhum. E para provar que é o mesmo Deus do primeiro êxodo, o versículo 21 promete provisão no deserto, até água da rocha. É uma reafirmação poderosa. E depois de toda essa promessa de redenção, de alegria, de um novo êxodo, o capítulo termina com o que parece um soco no estômago. É um freio de mão, né? Total. O último versículo é seco e direto. Mas para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Por que terminar com uma nota tão dura? Porque essa declaração final é o grande asterisco do capítulo. Ela cria um contraste deliberado e necessário. A alegria, o shalom, a redenção, tudo isso é para aqueles que ouvem a ordem de sai da Babilônia. Ou seja, para aqueles que respondem com fé e obediência. Exatamente. A promessa não é um passe livre para todo mundo só por ter ascendência israelita. Então a paz não é um direito de nascença, mas o resultado de uma escolha. Isso. A escolha de se alinhar com Deus. Para aqueles que, mesmo dentro de Israel, escolhem permanecer na impiedade, na rebelião. Para esses, não há shalom. A redenção é oferecida, mas só é experimentada por quem a aceita. Uau, que capítulo! Então, recapitulando, Isaías 48 é essa montanha-russa emocional. Total. Começa com uma repreensão duríssima à hipocrisia e teimosia, mas esse mesmo povo é alvo de uma promessa de redenção inacreditável. E o elo que une esses dois extremos, a repreensão e a graça, é o fio condutor de tudo. A glória e o nome do próprio Deus. Certo. Todas as suas ações, desde prever o futuro, punir na fornalha, até libertar, são, em última análise, para revelar ao mundo quem ele é. Soberano, fiel, redentor e em controle absoluto da história. Para encerrar, fica um pensamento para reflexão. Este capítulo revela um Deus que conhece a teimosia mais profunda do coração humano, a nuca de ferro e a testa de bronze. Mas que, mesmo assim, escolhe refinar em vez de destruir. Isso levanta uma questão importante sobre como encaramos as circunstâncias difíceis. Sim. Será que algumas delas podem ser uma fornalha da aflição, projetada não para nos consumir, mas para nos purificar e nos reconectar a um propósito maior, que em última instância é a glória de Deus? Deus abençoe todos os ouvintes.